Bem, meu nome é Camila, eu faço ensino médio integrado em técnica informática no IFRS e estou participando junto com a Patrícia do projeto de ensino do Giovanni, que é de leituras e estudos em ciências humanas. Basicamente, o nosso projeto era criar um tema para a gente escolher o tema de filosofia niilista, em que a gente vai introduzir a gente vai introduzir para vocês ao mundo da filosofia niilista. Então, primeiramente, eu quero dizer bom dia, né? Boa tarde. E agradecer muito a presença de vocês. Espero que vocês sejam bem-vindos e que possam gostar e entender o máximo que conseguirem do que a gente está propondo. E se não se à vontade, certo? Para ligar a câmera, para falar no microfone ou usar o chat. Aí eu vou estar sempre lendo para que a Patrícia não consegue ver no momento. Eu sou a Patrícia, também sou do ensino médio integrado no Instituto. E como a Camila Milena disse, a gente está participando do projeto do professor Giovanni. E para começar, a gente pensou que se a gente quisesse introduzir vocês numa vertente da filosofia, primeiro a gente teria que dar um contexto da filosofia no geral. E então, o nosso professor, orientador, ele deu a dica desse livro, que é uma ótima forma de ilustrar a filosofia antiga, a grega, a inicial. Então, a Camila vai estar começando a apresentar e depois eu vou ir. Certo. Primeiro, a gente vai comentar um pouco sobre quem escreveu uma das maiores tragédias gregas, que foi Sófocles. Muito estranho ser falado. Enfim, ele escreveu o Édipo Rei em 5 séculos antes de Cristo, então é muito tempo atrás. Ele nasceu e morreu em Atenas, na Grécia, e foi um dos maiores intelectuais da antiguidade clássica, autor prolífico e consagrado em seu tempo. Ele produziu cerca de 120 peças, estima-se que era mais ou menos 123 na real. Só que hoje em dia apenas 7 possuem inteiras, ainda tem todas elas, todas bonitinhas. Sendo uma delas Édipo Rei, que é aquela que a gente vai apresentar para vocês agora. Édipo Rei, para dar mais informações, ele é uma história que pertence a uma trilogia. E sendo essa a primeira história. Então, ela vai introduzir para vocês uma trilogia. A história, sua origem em Tebas, quando o rei Laio, ele recebe uma maldição e que seu filho irá matá-lo e casar-se com sua esposa. Ou seja, o seu primogênito, o primeiro filho do casal, iria ser o responsável pela morte de seu pai e casar-se com sua mãe. E aqui temos uma imagem de como era Tebas. Então, Laio ficou muito atordoado com a notícia e deu seu primeiro filho a um servo, para que o mesmo amarrasse seus pés em uma corda e o deixasse pendurado em uma árvore, na intenção de matar a criança. Aí, no entanto, o servo ele ficou com pena da criança e deixar ele assim para as criaturas da noite, pendurado de cabeça para baixo. E ele entregou para um pastor que passava por ali. E esse pastor, como ele não tinha condições para criar a criança, ele entregou ao rei. Só que o rei era de uma outra cidade, de Corinto. A criança, então, por ter os seus pés inchados, por ter ficado muito tempo amarrado a uma corda, ela recebeu o nome de Édipo. Édipo, ele cresceu e se tornou um homem forte e inteligente. Ele era muito bom em desvendar enigmas e todo mundo acreditava que ele seria um ótimo rei futuramente.
Ele, em busca de saber sobre o seu futuro, foi em um oráculo. Nesse oráculo, o servo lhe disse que futuramente ele iria matar o seu pai e casar-se com a sua mãe. Igual antigamente, essa mesma profecia tinha sido falada para o seu pai Laio. Por conta disso, o Édipo, com medo, ele fugiu de Corinto, sem saber que os seus pais de verdade não eram aqueles reis. E no meio do caminho, ele ainda estava atordoado com toda essa história. Ele encontrou alguns homens saindo de Tebas. E houve um desentendimento, já que esse homem ele estava cercado de servos e um desses servos empurrou o Édipo para fora da estrada. E o Édipo ele estava irritado e isso deixou ele com muita raiva. Ter empurrado ele para fora da estrada deixou ele com muita raiva. O que fez ele começar uma briga. Ele começou primeiro brigando com o servo que tinha empurrado ele, e então mais servos vieram para tentar brigar com ele, que foram mortos, e em consequência disso, até o próprio homem para quem esse servo serviu, que eles estavam acompanhando, também foi morto por Édipo. E Só uma coisa, voltam 2 slides ali, Patrícia. Mas, não. No mapa. Para vocês verem, Tebas e Corinto não ficavam tão longe. No mapa, bem ali, próximo, onde fica Tebas e Corinto. E qual foi mais ou menos a distância que eles tiveram que percorrer para chegarem aonde chegaram? Pode passar, por favor? Uhum. E essa imagem do Édipo é, na verdade, uma peça, se eu não me engano, ou uma novela, eu não lembro agora, da Rede Globo, que eles fizeram sobre Édipo. Era só mesmo. Agora continuando para a história. Ao chegar em Tebas, o Édipo se deparou com uma esfinge que assombrava a cidade. Para quem não sabe, uma esfinge é praticamente a figura de uma mulher junto com um leão que tem asas. É algo mais ou menos assim. E essa esfinge, ela estava atordoando todos os cidadãos, porque ela comia aqueles que não sabiam responder aos seus enigmas. Ou seja, ela fazia um enigma para você, se você não respondia, ou se você errasse a resposta, ela te comia. E Ed, como ele não tinha mais nada a perder, ele já tinha deixado a família para trás, e ele realmente não tinha mais nada, ele resolveu enfrentar a esfinge. E quando ele enfrentou a esfinge, ele descobriu qual que era a resposta do enigma. Então, ele foi louvado por toda a cidade, o que fez ele se tornar rei, pois o antigo tinha acabado de morrer. Então, ele se casou com a rainha, que era a viúva do antigo rei, e assim ele agora governava Tebas. Pode continuar, Camila. Então, depois de alguns anos, Édipo já tinha 4 filhos com essa rainha. A rainha se chamava Jocasta. Depois de alguns anos, uma praga se assombrou na cidade de Tebas. E o Édipo, como por ser seu governante, envia seu cunhado para encontrar o oráculo. E esse oráculo, o oráculo de Delfos, fala para ele que a culpa da praga que está acontecendo é do assassino que matou o rei Laio, porque a pessoa que matou deveria ser punida. Então, o Édipo, ele inicia a investigação e chama o profeta Tiresias, que é o homem mostrado na imagem. Porém, o Tiresias, ele reluta em contar pro Édipo a verdade. E o Édipo, ele fica insistindo, ele começa a ficar muito bravo. E com isso, o Tiresias, ele olha para ele e fala, olha,
a culpa é tua, tá? Você quem matou o rei Laio. Você que está casado com sua mãe. Foi você, tudo é tua culpa. Então, e tipo, joga isso pro Édipo. Pode passar. E nisso ele fica muito irritado, porque o Édipo não acredita, não consegue acreditar nisso. Porque a mãe dele, ele crê que os pais deles são, na verdade, os reis de Corinto. Então, ele precisa de algum conforto e vai atrás da sua mulher, da sua esposa. E ela chega para ele e fala: não, porque esse profeta Tiresias, ele não é tão bom, sabe? Ele previu que o meu marido, o rei Laio, iria ter um filho e queria matar e se casar comigo. E ela conta isso para ele. Enfim, depois de toda a investigação que tem em cima disso, Édipo, ele finalmente descobre que, na verdade, foi ele, na vinda para Tebas, quem matou o rei Laio, seu pai. E a sua esposa, a mãe, a sua esposa, que também era esposa de Laio, na verdade, foi a mulher que deu a luz a ele, a sua mãe. E então ele se vê em uma relação incestuosa que matou seu pai e ficou com a sua mãe. Jocasta, a rainha, desolada, extremamente envergonhada com toda essa relação, ela se mata. E ao ver a morte de sua mãe e da sua mulher, Édipo arranca seus olhos como uma forma de punição, porque ele não consegue mais ver o que está acontecendo. Se eu não me engano, tem até uma frase que ele diz que não há por que ele ver mais se ele passou por muita coisa. Não há mais o que ver de bom nesse mundo. Por isso que ele arranca seus olhos. Basicamente, é essa a história de Édipo Rei, o início da trilogia tebana. Demarcando, ela é muito forte pelo fato de que ela traz uma relação que Édipo não gostaria, que tudo saiu do controle, que Édipo se vê numa relação muito complicada com a mãe que matou o próprio pai. Então, é uma história muito boa. A gente vai disponibilizar para vocês o PDF dessa história, se quiserem ler. Mas basicamente é isso. Certo? Isso. Então, vocês podem perguntar: o que essa história, afinal, tem a ver? Só um minuto que eu vou permitir alguém para entrar. Então, vocês só podem estar perguntando a si mesmos: o que essa história, afinal, tem a ver com o início da filosofia? Porque vocês estão contando ela para poder dar uma introdução nessa matéria. O que acontece é que, antigamente, esses mitos, eles eram criados para poder dar uma explicação para as pessoas, para poder dar uma lição de vida para as pessoas. E a filosofia, ela nasceu com o intuito de arranjar uma resposta mais concreta para o que antes eram usados apenas mitos, muitas das vezes religiões e histórias fantasiosas com deuses, com seres supernaturais. Então, a filosofia surge. Ela surge com a ideia de um pensamento mais crítico, com um pensamento que tenha base, uma base de estudos, e tanto que a filosofia, ela deu início a grandes profissões hoje em dia, como a psicologia, a psicanálise, a própria matemática, ela teve o seu início na filosofia, porque era isso que ela buscava no início, dar uma explicação para as coisas, deixar as pessoas com vontade de procurar mais, com vontade de entender o mundo e as suas questões ao redor.
E no começo da filosofia, eles não simplesmente iam começar a criar teorias do nada e, tipo, já ter toda a base que a gente tem hoje em dia. Então, eles migraram junto com os mitos. Os mitos, como esse de Édipo, foram obras que deram início à filosofia de uma forma diferente. Eles trouxeram o que já era usado, que eram os mitos, histórias, religiões, para um olhar mais pensativo, para um olhar mais crítico. Tanto que Freud, ele fez um estudo sobre esse mito e ele criou não, mas ele descobriu, deu-se a entender a existência do complexo de Édipo. Eu não sei se vocês sabem qual é o complexo de Édipo, mas é um momento da vida da maioria dos meninos, de alguns meninos, no caso, onde eles começam a sentir atração por alguém com uma figura mais materna, que é exatamente isso que aconteceu com Édipo, só que para Édipo foi de uma forma involuntária, porque tudo que ele queria era fugir disso. A Camila agora ela vai falar um pouquinho sobre essa ideia do Édipo ter fugido do seu destino e ter fugido tanto do seu destino que no final ele encontrou da forma mais estranha possível. Na verdade, isso ainda é um tema de estudos, isso não é nada comprovado. Isso é uma coisa que a gente poderia vir aqui, se vocês quiserem ligar o microfone para a gente debater um pouco. Mas, se vocês repararem, tudo que foi dito é que era o destino do rei Laio ser morto pelo seu próprio filho, era o destino de Jocasta casar-se com seu filho, assim como era o destino de Édipo casar com a mãe e matar o pai. Mas agora, será mesmo que era o destino dele? Ou será que tudo isso que ele fez, todas as ações que ele fizeram não levaram ele a isso? Será que isso tinha como ser evitado se eles tivessem ficado em Corinto em vez de ir em busca de salvar seus pais, como ele achava que iria? Então, não tem nada certo sobre isso. Isso é apenas hipóteses e mais hipóteses. Mas é uma coisa muito interessante da gente pensar. Será que existe destino? Será que eles estavam certos em se evitar? Tanto que no início, quando Édipo vai atrás de Jocasta, ela fala para ele que a melhor coisa que ele tem a fazer é deixar quieto, sabe? Não mexer com aquilo que ele não sabe, ou porque a gente não tem noção do futuro, então a gente só tem que se contentar com o presente, basicamente foi o que ela disse para ele. Então agora eu queria saber de vocês. Vocês acreditam em destino? Vocês acham que Édipo podia ter mudado isso? E Jocasta estava certa em pedir que Édipo deixasse pra lá e vivesse a vida dele agora? Então, se quiserem colocar no chat ou ligar o microfone, seria muito bom. Vamos lá, gente. Tem 11 pessoas. Cada uma dá uma ideia, a gente faz um. Tá todo mundo envergonhado, gente. Primeiro, enquanto os colegas, né, perdem a vergonha, parabenizar vocês pelo projeto, né, pela organização. Eu acho que o projeto de estudos, o objetivo dele é tanto alunos do campus como alunos de outras escolas que queiram participar, queiram discutir e perder aquela visão da filosofia como algo meramente sem lugar, chato, enfim, poder pensar. E aí o tema que vocês propuseram, né, para essas tardes que não são aula, mas que são encontros, é a questão do niilismo. E o niilismo é algo que recentemente, né, está muito em voga, está muito debatido e vai ter na história da filosofia todas as suas vertentes e ramificações, como vocês colocaram. E aí quando a gente pensa em fazer uma introdução, bom, para não começar do começo, começar lá do início,
quando a gente pega o Édipo Rei, ele nos ajuda, essa trilogia, como vocês bem situaram, a compreender várias temáticas. Né? Uma temática é essa, que a Camila muito bem pontuou e que eu acho que quando a gente for falar do niilismo vai estar muito impactada essa relação, né, que é o tema que ela falou do destino, da predestinação, e aqui algo que o Alan hoje de manhã, no grupo de estudos lá da Universidade de Pelotas, falava sobre a questão cultural, né, Alan? A construção dos nossos hábitos, que é a história de que se a gente vive uma história nossa ou se a gente é fantoche de deuses. Né? Então, acho que se a gente vai fazer crítica ou destruição de valores, como se propõe o niilismo, é importante que a gente possa fazer, né? E não se a gente só é atores, né, num palco, imagina aqueles fantoches assim nos mexendo. Mas eles começam aqui nós encontramos nessa pequena obra, né, que as gurias leram e comentaram com vocês, na verdade ela é pequena mesmo, mas boa parte das discussões, né, da cultura ocidental perpassam aqui. Inclusive, na psicologia, como vocês bem falaram, o complexo de Édipo, né, que o Freud tanto discute e implica aí tantos estudos contemporâneos. Eu acho que eu pensaria um pouco de opor. A minha contribuição, falei demais, mas a minha contribuição, a pergunta da Camila, seria opor, então, destino ao histórico, né? Então, a construção. A não sei o que vocês pensam. O Luiz colocou que ele pensa que no momento em que o oráculo disse ao pai de Édipo que ele morreria para o primeiro filho, a partir daí o destino faria uma série de oportunidades que levariam o destino previsto para o oráculo. Então, no caso, é ação e consequência, né? Ele fez, poderia ser evitado, mas não foi. Eu acho que uma coisa importante em situar do que o Luiz comentou é que talvez se o Laio, o pai de Édipo, não tivesse tanto medo da profecia, ela não teria se concretizado. Talvez seja isso. Às vezes a gente tem uma visão do futuro, uma visão do nosso destino, e por medo a gente tenta fugir dela ao máximo. Só que fugir talvez nos leve mais para próximo desse resultado final, que é o que eu acho que aconteceu com o Laio. Que, para ser sincera, o que aconteceu na vida de Édipo foram consequências das ações dele, mas foi uma consequência de uma ação que o pai dele tomou há muito tempo atrás, que influenciou a vida dele. E a Milena também. Ao dar à criança, né, vocês percebem que ele tem tem um tema que a gente poderia passar horas discutindo, que é a tentativa de burlar, né, enfim, porque como vocês colocaram, né, o mito ele tem uma função social, um ensino, e aí como a gente é esperto, né, também tem um outro ensino, olha, mas se tu fugir por aqui também acontece algo. Então, na verdade, é um enquadramento, né? E a filosofia nasce com uma continuação do mito, mas aí com aspectos mais racionais, vamos dizer, um pouquinho mais esperto aí que o pai do Édipo. A Milena colocou que ela crê que, como o oráculo havia previsto isso, não teria como evitar, pois todas as ações que Édipo tomou foi levada a seu destino. Então, basicamente, ela acredita em destino, que já estava previsto. E a Jéssica coloca que, independente das ações de Édipo, ele ainda chegou ao destino previsto, mesmo lutando tanto para não chegar ali. Ele chegou. Então, eu acho que era uma profecia que deveria ser cumprida. O destino foi escrito e concretizado. De fato, na minha opinião, eu concordo mais com a negócio de ação e consequência. Eu fiz e eu vou receber. Então, como a Patrícia, como a professora, ou como o Luiz colocaram, eu tentando fugir mais, eu vou me aproximar. Então, quando o Laio enviou seu filho para a morte, talvez ele tenha enviado ele para sua morte, sabe? Então, tudo que a gente vai fazer talvez vai ter uma consequência. É nisso que eu acredito, que eu acho que se esquematiza no Édipo. Então, mais alguém quer colocar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta?
sobre o projeto, sobre Édipo, qualquer coisa, a gente está disponível para isso. Conforme que a Jéssica escreveu ali, eu acho que, pelo menos para mim, seria importante salientar que essa questão de que o destino foi escrito e ele tem que ser concretizado, de uma forma, ele acaba, talvez, influenciando as pessoas não a desistirem, mas a tomar decisões precipitadas, assim como o Édipo tomou. Com tanto medo que o destino dele se concretizasse, ele não parou, ele não pensou, ele não tomou uma atitude sensata. Ele foi na emoção, porque de qualquer jeito ele queria tentar evitar aquilo. E ele podia ter resolvido, por exemplo, com uma conversa com os seus pais de Coríntio. Talvez se ele perguntasse e tentasse entender que ele não era o filho real dos dois, ele não teria ido para Tebas, não teria matado o Laio. Então, acho que essa ideia de que algo está predestinado a acontecer e que nada do que você faça possa impedir isso é paralisante, porque no desespero você vai tomar atitudes muito insensatas, atitudes rápidas e nem um pouco calculistas, digamos assim. Falando nisso, tipo, tem uma frase muito atual que ela diz que você não pode controlar a situação, mas como você se comporta com ela, perante ela. Que é basicamente isso. Tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe o que de fato tá acontecendo, mas tu sabe que como tu pode agir com as coisas. Então, assim, né, se Édipo tivesse pensado, ou se Laio tivesse parado e pensado, as coisas não entrariam numa situação tão grave quanto entrou. Então, são N fatores que ligam as coisas, são inúmeras ideias que podem explicar ou dar uma justificativa para a história que, né, tecnicamente não tem nenhuma justificativa, porque nada, são teorias, é a nossa ideia, é o que a gente acredita, então acho que pega muito. Pode falar. Eu achei no livro aquela frase que tu tinha comentado que Édipo tinha dito após furar os seus olhos. E eu acho uma frase importante de compartilhar aqui, porque é uma forma de autopunição dele, que por atitudes que não foram premeditadas. Ele não queria ter casado com a sua mãe, ele não queria ter presenciado a morte de agora sua mãe e sua esposa. E mesmo ele tendo noção disso, ele se culpou e ele cometeu um ato de autopunição. E logo após, então, ele falou: assim eles não mais verão, disse ele, o mal que sofri, nem o que causei. Assim as trevas doravante os impedirão de ver aqueles que eu não deveria ter visto, e de ignorar aqueles que, apesar de tudo, eu gostaria de ter conhecido. É uma frase importante para se discutir, para se pensar, ainda mais agora, se a gente for falar de niilismo futuramente, porque aqui a gente pode ver claramente
um ato de desespero dele, um ato de tentar compensar tudo aquilo que ele tinha visto e feito. E depois de arrependimento por não ter ouvido o sábio que tinha dito para ele parar de procurar, arrependimento por não ter ficado em Coríntio, como seus pais adotivos tinham pedido. Bom, eu acho então que se ninguém tiver mais nenhuma dúvida ou questionamento, ou até mesmo algo para acrescentar, a gente pode finalizar a reunião de hoje por aqui. Eu acho que Camila e Patrícia, né, nós podemos, no próximo encontro, nós também vamos trabalhar então a obra do Édipo, nesse sentido de introduzir o nosso estudo em filosofia. Então, deixar assim o tema de casa para os colegas, né, sempre tem temas. Na segunda parte, vocês contaram, as gurias hoje contaram a história, né, do Édipo Rei, e a segunda parte da trilogia é a Antígona. Então, deixar um convite que a gente possa ler isso para discutir até a próxima semana. E bem interessante se a gente pudesse, e aí vai entrar um pouco do objetivo que as gurias já expressaram do projeto, que é fazer, né, as associações. Então, que a gente poder, cada um de nós assim ficasse com essa tarefa de dar uma olhadinha, elas vão compartilhar depois o texto, depois vão compartilhar conosco também o vídeo, aquele, né, que conta um pouco a história do Édipo, para quem quiser retomar, mas que a gente pudesse, como tarefa de casa, de cada um de nós, encontrar um filme. Nós não vamos assistir um filme, porque levaria muito tempo, mas um filme, uma música, um texto, enfim, mais contemporâneo, que a gente associe com esse tema que a gente está falando, discutindo, a questão da história, do destino, etc, etc. E aí ficaria como nossa tarefa apresentar, então, para Camila, né, e para Patrícia no início do nosso próximo encontro. Olha, eu escutei uma música, e aí a música a gente pode colocar, né? A música aqui, vocês. Só filme, porque aí tem 1 hora, 2, 3, mas se vocês quiserem trazer um pedaço do filme também, um espólio, assim, pra gente poder discutir, acho que seria bem interessante. Mas parabenizo vocês pela iniciativa, né? E acho que vamos ter boas próximas terças-feiras. Eu queria agradecer ao professor pela oportunidade e também eu queria agradecer pelo Alan, que parabenizou a gente no chat. A próxima aula a gente vai esperar, então, as suas colocações. Eu gosto muito de ouvir o que tu tem sempre para falar. Eu já acompanhei alguns debates que tu participou, então. Eu também queria pedir para... Acho que a Jéssica é a única que eu não tenho o número. Então, se tu quiser me passar ali no chat para eu poder criar um grupo no WhatsApp do pessoal do projeto, para a gente poder compartilhar durante a semana, talvez algum pensamento. Não um pensamento, mas... Olha, eu ouvi essa música, eu acho que se encaixa no tema, uma parte de um filme, que nem o professor tinha comentado. Até para dar aviso sobre. Isso. Ok. Muito obrigada, Jéssica. Agora é minha vez de agradecer, né? Eu queria agradecer ao professor por ter disponibilizado isso para nós e ter feito que muito disso fosse real, porque eu acho que isso sempre foi um sonho de consumo meu. Agradecer a Patrícia por ter sido uma ótima colega de projeto. E agradecer muito a presença de vocês, que tornou isso possível. E por vocês serem participativos hoje, eu acho que isso não seria possível sem vocês. Então, muito obrigada. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muitas dúvidas. Se ficou e vocês não quiserem comentar com nós aqui, vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, tá? Então, pelo WhatsApp, pelo Insta, então a gente está em todo lugar no momento. Então, muito obrigada a todos que puderam participar. Foi muito importante para nós. Espero que continuem acompanhando semanalmente os encontros. É isso. Obrigada, gente. Então, a gente se vê na próxima semana. E muito obrigada mesmo. Tchau.